Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sou o professor Rodolfo e hoje nós chegamos no penúltimo dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Vamos meditar nos capítulos 25, 26 e 27. Eu te convido a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque mais uma semana se inicia, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado e sempre damos graças ao Senhor pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados, pela nova vida em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, e nos deu vida juntamente com Cristo, que tem vida em si mesmo. Ó Deus, a tua obra é magnífica e nós te exaltamos, te louvamos e te adoramos por todas as maravilhas que temos visto e temos experimentado da parte do Senhor. Ó Deus, nos ajuda na leitura da Tua Palavra, nos ajuda a compreender as verdades da Tua Palavra, nos tornando, Senhor, não só leitores e ouvintes, mas praticantes da Palavra, que o Senhor nos tem ensinado pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, ó Deus, confiando no Teu poder, confiando na Tua magnificência, confiando na Tua provisão e na Tua providência, confiando na vitória que vem do Senhor e das Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Capítulo 25. Agora Davi, junto com os capitães do exército, separa os filhos de Asaf, Emã e Jedutum para profetizarem com harpas, símbolos e saltérios. Asaf lidera seus filhos, Zacur, José, Netanias e Azarela, e profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Jedutum liderava seus filhos Gedalias, Zeri, Jesaias, Asabias e Matitias, e profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Emã era profeta. Deus o exaltou e lhe deu 14 filhos e 3 filhas. Cada um dos homens estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã, pais dos músicos, estavam sob as ordens do rei, e todos somavam 288 mestres instruídos no canto. De todos esses foram sorteados a respeito da guarda 12 de cada família, e da primeira à 24ª as seguintes famílias de José, Gedalias, Zacur, Isri, Netanias, Buquias, Gesarela, Jesaías, Matanias, Simei, Azareel, Asabias, Subael, Matitias, Jeremote, Ananias, Josbecasa, Anani, Malote, Eliata, Otir, Gidalte, Maaziote e Romante Ezer. Nós vemos aqui no capítulo 25 e os músicos profetizavam com seu canto e com seus instrumentos. Profetizar não é necessariamente predizer, mas profetizar também significa proclamar, contar, testemunhar das obras de Deus e sua palavra. Quer dizer que a música estava declarando a grandeza, a glória, o poder e a beleza de Deus. Nesse ponto, o nosso culto nos dias de hoje deve ser tal qual o culto no templo,
A música no canto, ainda hoje, deve expressar a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus. Ou seja, a nossa música, ainda hoje, deve profetizar, proclamar louvores e adoração dirigidos ao Deus eterno e todo-poderoso, contando as suas maravilhas, louvando o seu nome, exaltando sua majestade, proclamando a glória de Deus. Capítulo 26. Os porteiros eram divididos em famílias para servirem por turnos no templo. Eram 12 portas. Dentre os levitas havia também os que guardavam, além das portas, as riquezas e os tesouros do templo, que eram muitas. Todas as coisas dentro do templo eram consagradas. Os porteiros eram dos filhos de Coré, 7 dos filhos de Obed-edom e 62. Os filhos e irmãos de Meselemias eram 18. Os filhos e irmãos de Oza, 13. Estes foram os porteiros e se alternavam com seus irmãos para ministrarem na casa do Senhor. O cronista descreve também cada família que ficou a cargo de cada porta. Aías dos levitas cuidava dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Zetã e Joel cuidava dos tesouros da casa do Senhor. Sebuel era o chefe dos tesouros. Selomite e seus irmãos cuidavam dos tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes tinham consagrado dos despojos de guerra. E tudo quanto Samuel, Saul, Abner e Joabe também haviam consagrado. Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios fora do templo. Asabias e seus irmãos, 1.700 homens, superintendentes sobre Israel, da além do Jordão, em toda a obra do Senhor e a serviço do rei. Gerias e seus irmãos, 2.700 homens. Davi os constituiu chefes sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para os negócios de Deus e os negócios dos reis. Capítulo 27. A divisão do povo era a mesma para fins civis e para fins militares. 24.000 homens designados para comparecer a Davi todos os meses. Uma divisão que já era usada anteriormente. As legiões de 24.000 homens eram divididas em regimentos de 1.000 e em companhias de 100 homens, havendo 24 capitães que cuidavam de cada 1.000 homens e a cada 240 capitães para cada 100 homens. Também entendemos que o relato do cronista aponta para uma força militar permanente em Israel, um exército formado no início do reinado de Davi. Depois ficou formado na seguinte ordem: 12 legiões de 24.000 homens cada, correspondente ao número de tribos, foram alistados no serviço do rei. Cada legião era responsável pelo serviço no período de 1 mês. Ficavam em Jerusalém ou onde fosse necessário. Sempre havia uma força suficiente para os propósitos comuns do Estado, bem como para resistir a ataques repentinos ou tumultos populares. Assim, no capítulo 27, o cronista vai listar os chefes dos pais, os capitães de cada 1.000 homens e os capitães de cada 100 homens, bem como suas turmas com rotatividade mensal. No primeiro mês, a sorte caiu para Jazobeão e sua turma de 24.000. No segundo mês, Dodai e sua turma de 24.000. No terceiro mês, Benaia e sua turma de 24.000.
Ao quarto mês, Azael e sua turma. No quinto mês, Samute e sua turma. No sexto mês, Ira e sua turma. No sétimo mês, Elis. No oitavo mês, Sibecai. No nono mês, Abiezer. No décimo, Maarai. No décimo primeiro, Benaia, o piratonita, todos com suas turmas. No décimo segundo, Eudai e sua turma, cada um desses 12 homens, responsáveis por um mês, responsáveis por uma turma de 24.000. Após isso, o cronista também lista os nomes dos chefes das tribos, homens listados acima de 24 anos dessa vez, pois aquele censo que Davi manda Joabe fazer, acima de 20 anos, não havia agradado ao Senhor. Também havia quem cuidasse dos tesouros pessoais do rei, sobre os tesouros das cidades e das aldeias, e das torres dos castelos. Havia chefes sobre a obra do campo, na lavoura, nas vinhas, nas plantações de oliva, de sicômoros e sobre os armazéns de azeite. Havia homens responsáveis pelos gados e seus pastos, sobre os camelos, sobre o gado miúdo, todos administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho do rei. Jeiel e Aitofel também, e Uzai, amigo do rei. Depois de Aitofel, Joiada e Abiatar, e Joabe, que era o general do rei. Nesse plano magnífico que Davi idealizou, deixando tudo pronto para Salomão, quando fosse erguer o templo, havia princípios interessantes. Em primeiro lugar, todos trabalhavam, e o sistema de rodízio possibilitava que também pudessem cuidar de seus negócios pessoais fora dos seus turnos. Assim trabalhavam um mês no templo ou para o rei ou onde precisasse, e os outros 11 meses cada qual podia cuidar dos seus próprios negócios. Os mais jovens apenas observavam para aprender. As coisas espirituais e do templo ocupam lugar de destaque na narração do cronista, que procura descrever com detalhes e com muitas minúcias o plano de Davi para a adoração e serviço no templo, apontando mais uma vez para o cuidado que se deve ter no culto e na adoração ao Senhor. Quem ministra e presta serviço e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deve buscar a excelência no serviço, buscando ser mestre na função que desempenha, seja ela na porta do templo ou até mesmo no serviço externo. Tudo deve ser feito com maestria e com a consciência de se estar servindo ao Senhor Deus que criou os céus e a terra e é o dono da obra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma semana cheia da presença do Senhor nosso Deus, uma semana de paz e de vitória para você e para sua família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.